Olá, sejam bem-vindos ao nosso IR Talks, um bate-papo mensal com profissionais de RI do nosso Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber Nicolas Benz, diretor de Relações com Investidores da Bimob, pioneira em soluções e plataformas móveis para pagamentos digitais, microfinanças e serviços. Nicolas, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Cássio, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no IR Talks, esse podcast que já virou uma referência no mundo de RI. E agradeço e espero ter um ótimo papo aqui com você hoje. Legal. E a primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é o Nicolas atrás dessa cadeira de RI? Boa. Bom, Cássio, essa é uma pergunta que a gente não está acostumado a responder. Olhando mais para o lado profissional, eu acho que eu sou um cara que gosta de finanças, gosta de geopolítica, macroeconomia, política, mas esse olhar mais chato, né? Olhando o olhar pessoal, eu sou um cara que praticava muito esportes até 8 anos atrás, e aí tive gêmeas, e aí o mundo mudou. Praticava futebol, rugby, adorava viajar, e nos últimos 8 anos tem sido mais raro, né? Tem sido bem mais difícil. E aí, quando elas estavam com 4 anos, eu estava voltando a praticar esportes. Tive uma terceira filha, que vai cumprir 3 anos. Então, agora eu estou voltando a praticar os hobbies que eu gosto de fazer, que é correr, jogar futebol e viajar. Legal. Assim como você, eu também tenho gêmeos. Não tenho 3 filhos, só pretendo ter 2 mesmo. E como você consegue... É uma maratona, né? Não, exatamente. Como você vê já partindo agora um pouco pro RI, como você vê essa comparação dos filhos e RI e conciliar esses elementos, Nicolas? Ótimo ponto, Cássio. Eu acho que quando a gente vira pai, principalmente de gêmeos, são 2 crianças com personalidades bem diferentes, a gente está sempre respeitando o jeito de cada uma, conciliando, né? As crianças agora vão fazer quase 8 anos, então é uma eterna conciliação e negociação. E RI é um pouco isso. Você vai para uma área, pede uma informação, vai para outra, pede informação, você está conciliando os dados, você concilia como fazer essa comunicação chegar para os stakeholders, e ela tem que ser levada de uma maneira diferente, seja para o conselho, seja para o credor, seja para o acionista. Então, a mesma informação ela é levada de jeitos diferentes, né? Então, isso eu acho que ajuda um pouco a paternidade e as múltiplas personalidades das crianças. Você falou de múltiplas personalidades e de conciliação e negociação. Trazendo isso agora para o nosso universo de RI, e por toda essa sua carreira que você já teve em RI, passando por grandes empresas, como que você vê a evolução do RI? Bom, eu comecei minha carreira de RI em 2014 na Smiles, e eu acho que o que mais mudou desde então foi a liquidez do mercado de capitais, o acesso aos IPOs. Então, em 2014, os IPOs eram raros, né? A gente tinha 2, 5 IPOs por ano. E agora, atualmente, a gente está numa janela ruim, né? Então faz 2 anos que a gente não tem IPO, mas numa janela favorável, é comum a gente ter 25, 30 IPOs por ano. Então, de fato, o mercado de capitais se amadureceu muito, tem uma liquidez com volume muito mais significativo e dá acesso a médias empresas a fazerem esse IPO. E emissões como IPO e follow-on, elas fomentam a economia, né? Permite uma empresa fazer aquisições, permite uma empresa fazer investimentos em novas fábricas ou até financiar em dívidas. Então, o amadurecimento do mercado de capitais, ele ajuda a economia. Legal. E aí, pegando esse amadurecimento do mercado, mas ao mesmo tempo que ele é sensível, ele é volátil, quais características esse profissional de RI teve que se adaptar ao longo e que você, particularmente, teve que se adaptar nesses vários anos de trajetória no mercado? Boa. Aqui eu acho que é uma resposta longa para essa pergunta que parece simples, né? Eu acho que o mercado evoluiu muito e trouxe muita pessoa física para a Bolsa, então isso é visível. A gente mesmo, na base de acionistas da Bimob, atualmente tem oxigenado, mas na época do IPO era muita pessoa física. Então, acho que a queda de juros lá atrás trouxe a pessoa física para a Bolsa, mais IPOs, mais informação, permitiu que a pessoa física tivesse mais confortável a fazer investimentos, e você tem que aprender a lidar com essa plataforma de comunicação para a pessoa física que não é a plataforma tradicional de investidor institucional. Então, eu acho que a gente pode até explorar em outras perguntas mais para frente, mas acho que mídias sociais, de fato, foi uma nova ferramenta para as empresas, mas também para o time de RI, para como se comunicar com essas pessoas. E eu acho que o profissional de RI ele teve que se tornar mais didático, né? Ele já tinha que ser didático, mas agora com um público mais diversificado
no quesito de conhecimento, você tem que ser super didático com pessoa física que não tem noção, muitas vezes, de que é juros, né? Então, você tem que explicar o que é, como a economia afeta nosso resultado. Eu lembro que na época da Smiles, a gente tinha investidor que não sabia como funcionava, principalmente o gringo, como que funcionava o mercado de milhas no Brasil. Você tinha que explicar que o cartão você consumia, gerava pontos, o ponto você transfere para a companhia aérea, resgata em passagem. Então, já tinha que ser didático e hoje você tem que ser muito mais para essa pessoa física que está entrando na base dos acionistas. Se a gente fosse colocar aqui em um checklist, quais seriam as soft skills que você acha que o profissional de RI hoje precisa ter? Eu acho que o primeiro é ser didático, seja nas interações, seja no release, seja em post de mídia social, você tem que passar essa mensagem de forma clara para um público cada vez mais diverso. Eu acho que o segundo é transitar em áreas diferentes, ter essa multidisciplinaridade. Tem que falar com o time de FP&A, tem que falar com o time de tesouraria, tem que falar com o time de SD, pessoas. Então, tem que saber transitar em diferentes áreas. O terceiro, eu acho que é essa estratégia de comunicação, porque a mesma informação você vai passar diferente para uma mídia social que vai para o varejo, diferente para um material do conselho, diferente para um acionista relevante, né? Então, saber como falar, como passar essa mensagem é importante. Eu acho que seriam esses 3 principais critérios. E aí o quarto, eu acho que eu elencaria junto com o segundo elenco, que é da multidisciplinaridade, que é de fato acumular funções em outras áreas. Eu acho que quando você acumula e é responsável por outras áreas, você está trazendo um valor da visão do mercado para essa nova área, né? Então, aí depende um pouco dos seus skills. Se você tiver um skill mais de comunicação, você pode ir para uma área de comunicação e RI, ou ESG e RI, ou você tem mais uma facilidade com finanças, você vai para o FP&A e RI. Então, você traz a visão do mercado e agrega para essa nova área que você está assumindo, e também você se torna um RI mais completo, porque você tem mais informação, você tem outras visões da companhia, você não está só vendo a visão do mercado. Nicolas, você mencionou vários elementos que eu tenho perguntas para você sobre esses fatores. A primeira, você fala muito de comunicação. Como que você vê hoje, você particularmente, estando dentro da Bimop e já tendo passado por outros tipos de empresas, como que você vê a importância da comunicação financeira dentro das empresas? Ótimo ponto, Cássio. Eu acho que não é só comunicação financeira. Eu acho que as empresas hoje têm um desafio de comunicação pelas mídias sociais como um todo, né? Então, employer branding é algo que cresceu muito nos últimos anos. Então, eu tive uma breve passagem pela XP em 2016, e aí, quando eu saí da XP, eu tinha muita gente da XP no LinkedIn. Cada conquista de uma área, muitas pessoas postavam, muitas pessoas recompartilhavam. Então, você vê que era um trabalho muito grande de employer branding, para todo mundo querer estar lá, né? Então, quando eu cheguei na Bemob, eles já tinham essa visão de precisamos fazer mais. Eu também trouxe, falei, olha, a gente precisa trabalhar o employer branding, precisa trabalhar a comunicação interna, precisa trabalhar a comunicação externa, para trazer essa visão de as pessoas quererem fazer parte. E a empresa já compartilhava dessa visão. E aí, ao longo de 23, a gente foi tornando o time de comunicação mais parrudo, o time de comunicação externa está mais parrudo, mais sólido, e agora, em 2024, a gente começou a ser bem mais ativo nas mídias sociais, principalmente LinkedIn. E tem alguns novos diretores que também têm esse perfil, então também tem postado sobre produtos. Mas o nosso CEO, ele sempre foi muito ativo. Então, acho que isso ajuda também a impulsionar a companhia. Então, desde que eu entrei, o Pedro Ripper, que é o nosso CEO, ele sempre posta no Instagram, sempre posta no LinkedIn. E eu acho que isso é uma tendência também. A gente tem visto vários CEOs se tornando referência no LinkedIn. Então, ele ser um cara ativo e preocupado com a comunicação ajuda a gente a impulsionar. Mas eu acho que a gente está engatinhando. A Bemob tem muito a fazer e, principalmente, olhar para esse investidor de pessoa física. E como você pega esses elementos institucionais que ajudam todo no branding, no empower branding, na construção dessa marca da Bimob, com todas as informações financeiras? Como vocês constroem, e você sendo diretora de RI, como que você constrói esse storytelling para quem está vendo a sua rede social? Eu acho que o storytelling, a narrativa, ele é importante, né? Você tem que ter bem claro o que a companhia faz, como faz, por que faz e como ganha dinheiro com isso. Eu acho que a narrativa ela é importante. Mas eu acho que mais importante do que isso, Cássio, e a gente até comentou aqui antes de começar a gravação, é o resultado. Eu acho que se a empresa
está entregando bons resultados, a atenção do investidor vai vir, a dinâmica da ação vai ser positiva, isso vai gerar mais liquidez, vai gerar mais atenção dos investidores, mais atenção dos agentes desse ecossistema de mercado de capitais. Então, eu acho que a narrativa ela é super importante, ela é necessária, mas acho que o resultado da companhia é o mais prioritário. E aí, depois que tem uma narrativa sólida que é necessária, aí você vai trabalhar os meios, as estratégias de comunicação, né? Então, aí você vai ter o release, vai ter fato relevante, você vai ter post em LinkedIn, post no Instagram, trabalhar com podcasts como IR Talks, que não é o caso de falar da empresa, mas tem muitos podcasts rolando sobre companhias, atender o cara do varejo. Então, acho que hoje tem um leque de canais que antigamente não tinha. Quando eu estava na Smiles, você basicamente fazia o release, falava com o local, falava com o investidor estrangeiro e só, né? Então, hoje você tem que olhar para todos esses canais. Mídias sociais, podcast de varejo, Instagram, LinkedIn. Você mencionou um fato, Nicolas, que eu costumo falar para todo cliente que vem conversar comigo, porque assim, hoje a IMZ atende a maior parte das empresas brasileiras, listadas ou não aqui no Brasil. E eu costumo falar com todo mundo que eles precisam construir uma grande metanarrativa. E o que é essa grande metanarrativa? Ter toda a parte do compliance, parte de comunicação, que envolve os seus materiais obrigatórios ali, release, formulário de referência e tudo mais, e os seus canais, porque você precisa distribuir tudo isso que você fez, né? E acho que é uma sequência muito importante. E você mencionou um pouco dessas questões de canais, da comunicação, do release. E hoje em dia, você vê uma sofisticação no mercado de RI, porque antes era só fazer um release, estava ok, e falava lá com o investidor. Hoje você já mencionou alguns fatores aqui que você já faz. Como vai distribuir, quais são os canais que vão utilizar, o próprio CEO já usa a rede social. E como que você faz essa grande... como que você é o maestro dessa orquestra? Como que você delega ali para que essas coisas aconteçam, Nicolas? Cássio, esse é um ótimo termo, né? Multifacetado. Eu acho que, de fato, o RI atual ele é muito mais multifacetado que em 2014. Né? Em 2014 você tá mais nos canais tradicionais e hoje você tem que estar nesses múltiplos canais. Então, acho que o termo que você usou também é bom, maestro, né? O RI não vai fazer nada sozinho. O RI ele vai estar conectando as áreas que são responsáveis por cada um desses canais. Então, mídias sociais, por exemplo. É um canal que é muito mais impulsionado por comunicação interna, comunicação externa. Então, o RI vai estar conectado muito mais ao time de comunicação. Quando você falou, né, de compliance, então o RI vai ter que estar muito mais conectado com o jurídico para ver termos de compliance, comitê de risco, documentos regulatórios. E aí, no tradicional, que é interações com investidores institucionais, aí o RI pode andar sozinho, mas não é um sozinho, porque ele está também municiado por informações financeiras de FP&A, tesouraria. Então, eu acho que é exatamente o que você falou. O RI é um maestro e multifacetado com diferentes áreas para diferentes canais. E trazendo todos esses pontos de importância, como que você tem visto a questão do ESG dentro hoje da Bemob? Eu acho que o ESG, como um todo, veio para ficar. Né? Eu acho que a sociedade está mais atenta a isso, a sociedade está mais preocupada com isso. A gente teve um boom de ESG, depois teve até um pouco de freio, né? Você viu a BlackRock falando que não vai focar tanto mais em ESG, até algumas empresas que estavam migrando para o carro elétrico, voltando para o carro a combustão. Mas eu acho que a linha mestre do ESG veio para ficar. Pode ser no E de Environment, mas o S de Social e Governance ele veio para ficar de qualquer jeito, não importa a indústria, né? Eu passei por uma cimenteira antes da Bemob, então o E era muito forte, né? Porque era uma emissão, é uma indústria muito poluente, emite muito poluente, então você está muito preocupada com o I. Na Bemob, por ser uma indústria de serviços, de tecnologia, a gente não está tão preocupado, né? Ou a gente não é que a gente não está tão preocupado, a gente não tem tanta exposição a emissões de poluentes. Então, a gente tem um olhar muito mais aguçado para social e governance. Então, a gente tem uma estrutura de governança robusta, a gente tem um conselho de administração super multi-skills, a gente tem CEO do Airbnb, tem membros com 20 anos da indústria de telecom, 3 membros independentes, então é um conselho de administração super sólido. Temos um comitê de auditoria de risco, então a governança é um alicerce da Bemob. Para o social, pelo 3º ano seguido, a gente fez uma campanha, né, de contratação exclusiva para pretos mulheres,
então, tanto para estágio como para trainee. Então, a ideia é que essas pessoas vão crescendo, a gente já tem pessoas da primeira turma que já estão crescendo na companhia. Então, com isso, a gente acha que a gente dá mais oportunidades para diversidade dentro da companhia. Mas eu também acho que aqui tem muito a se fazer ainda. Eu acho que todas as companhias do Brasil têm muito a se fazer ainda. Pegando esse gancho e antes da gente ir para o nosso próximo quadro, me fala um pouquinho, qual que é o tamanho da sua equipe de RI hoje da Bemob? Historicamente, equipes de RI são enxutas, né? Então, quando eu entrei na Bemob, éramos 4. As pessoas... a gente teve um analista que saiu para uma posição de FP&A, que ele queria mais, uma outra analista que saiu para uma empresa de tecnologia. Então, hoje somos eu e um especialista. Então, eu brinco dentro da Bemob que a gente tem um índice de produtividade muito alto. Então, é um diretor e um especialista. É uma área que ela é cíclica, né? Mas, historicamente, de fevereiro a maio é um período de muita demanda. Então, a gente está no meio do furacão. Eu e o Bruno, um abraço ao Bruno. A gente está no meio do furacão, correndo com todos os documentos. Mas, de novo, com o papel de maestro. O jurídico nos apoia, a comunicação nos apoia, o financeiro nos apoia. Então, a gente está orquestrando todas as demandas. Legal, Nicolas. E agora, a gente tem um quadro com uma pergunta super especial sobre comunicação financeira. Para quem ainda não sabe, nessa temporada, selecionamos alguns integrantes do nosso time para fazer uma pergunta especial aos nossos convidados. Afinal, como nós já falamos hoje por aqui, é de extrema importância esse tema de comunicação financeira para as companhias. Tá preparado? Manda bala. Vamos à pergunta. Pode colocar na tela para mim, por favor. Como você abordaria uma situação em que surgissem boatos ou notícias falsas sobre a companhia afetando a confiança dos seus investidores? Essa é uma situação desafiadora, né? Eu acho que o segredo é ser 100% transparente. Então, dependendo da intensidade da bomba, né? Eu acho que a companhia tem que se posicionar de forma rápida, com um comunicado ao mercado. Se for mais relevante, fato relevante. Se for mais relevante ainda, fazer uma apresentação, convocar um call com a administração para esclarecer qualquer dúvida para o mercado. Eu acho que no mundo atual de muitas fake news, eu acho que a companhia tem que agir de forma rápida e 100% transparente. E o investidor ele tem uma tendência de achar que sempre que tem fumaça, tem fogo. Então, você tem que apagar essa fumaça o quanto antes, mostrar para o mercado que não tem fogo, a gente está sendo bem transparente, estamos à disposição para dúvidas. Eu acho que essa seria a minha abordagem. Legal. E aproveitando agora essa nova abordagem, vamos dizer assim, onde a fumaça a fogo, como que você vê esse ponto hoje em dia que falamos tanto de inteligência artificial aplicado para o universo de RI, Nicolas? Eu acho que o mundo de inteligência artificial tem muita dúvida ainda, né? Estamos começando a explorar esse mundo de inteligência artificial. Mas eu acho que quem vai se beneficiar é quem souber dar os comandos certos para a inteligência artificial, né? Então, eu não acho que a gente tem como combater a inteligência artificial. Ela veio para aumentar a produtividade de todas as profissões, e o segredo é saber como dar os comandos certos. O problema de inteligência artificial, ele pode estar atrelado ao deepfake, né? Então, eventualmente, colocarem lá a foto do CEO ou fazendo um vídeo do CEO falando alguma mensagem comprometedora. Isso eu acho que é um desafio do nosso novo mundo moderno, né? Você vai ter que questionar sempre se isso é de verdade ou é fake. Legal. Falando se é de verdade ou que é fake, uma pergunta que me veio aqui. Como hoje você acompanha os seus KPIs e quais são um pouco dos KPIs hoje, ô Nicolas? Eu acho que um principal, acho que toda a área de RI tem, são a quantidade de interações, né? Então, quantas interações você está tendo com investidores institucionais, com investidores estrangeiros. A gente, particularmente a Bemob, como uma empresa relativamente recente na Bolsa, um dos KPIs nosso é aumento de cobertura. Então, a gente tenta trabalhar para ter adições de cobertura de analista de sell-side, seja institucional, seja varejo. Outros KPIs, qualidade e celeridade na resposta ao investidor, para não deixar aquele e-mail na caixa de RI, ou WhatsApp, ou qualquer outra forma de comunicação sem resposta. Comum também, não no caso da Bemob ainda, porque somos uma empresa relativamente recente, mas quantidade de conferências, né? Então, conferências fora, conferências dentro do Brasil.
elaboração de documentos como release, elaboração e coordenação de formato de referência. Eu acho que isso entra mais no business as usual, né? Menos um KPI como meta, mas tem que ser feito com compromisso, disciplina e responsabilidade. Então, o formato de referência em todas as companhias que eu passei, o RI ele é o capitão como se fosse um PMO, né? Então, ele controla o cronograma, controla as versões 1, versões 2, faz a revisão de todo o documento, seja uma parte que veio do jurídico, seja a parte que veio do financeiro, seja a parte que veio do RH. Então, acho que esse não é um KPI, mas é um job description grande do RI. E hoje, qual seria o seu maior desafio no RI? Eu acho que o maior desafio no RI, no caso da Bemob, é a gente conseguir atingir investidores que têm limites de investimento de liquidez ou market cap, né? Eu até comentei com você, Cássio, off-record, né, antes da gravação, que a gente está no momento de aumentar o resultado da companhia, ganhar mais notoriedade, a gente tem que estar mais na mídia, para os investidores estarem mais interessados, o papel começar a andar, a ação se valorizar, aumentar a liquidez, aumentar a market cap, e aí investidores grandes que hoje não olham por causa de limites de liquidez, eles passariam a olhar e aí chamaria a atenção dos investidores estrangeiros. Então, a gente está entrando nesse círculo virtuoso, né, que é a meta para 2024 e 2025. Nicolas, e para a gente finalizar, qual foi uma das melhores experiências que você já teve ocupando essa cadeira de RI? Ótimo ponto, Cássio. A gente falou aqui, eu comentei muito de multidisciplinaridade, né? Eu acho que a melhor experiência que eu tive na cadeira de RI foi na cimenteira que eu estava antes da Bemob, na Intercimento, que eu consolidava a função de FP&A, tesouraria e RI. Eu acho que isso dá uma visão mais completa do negócio e te torna um RI mais com informações de maior qualidade, né? Então, a minha experiência como RI, acumulando essas funções, eu acho que foi uma experiência bacana e eu recomendo a todos os RIs acumularem, né? Eu comentei até mais cedo, acumularem outras funções, porque você se torna um RI municiado de mais informações, você consegue ser mais didático, fornecer mais informações de médio e longo prazo para o investidor. Então, eu acho que essa foi uma ótima experiência. Legal. Nicolas, e agora aproveitando, vamos emendar aqui no nosso bate-bola. Eu não sei se o pessoal vai colocar na tela para mim aqui, mas eu vou te fazer algumas perguntas e você tem que falar o que vem à sua cabeça sobre esses elementos. Difícil, tá? hein? Não, vai ser tranquilo o bate-bola. Deixa eu só pegar aqui e vamos lá. Eu vou falando e você vai falando o que vem na sua cabeça. Não tem certo nem tem errado, tá? Um hobby. Viajar. Uma rede social. LinkedIn. Uma compra online. Livro. Um lugar de férias. Praia. Um desafio. Educar bem as crianças. Uma grande conquista. A minha carreira até aqui e a família. E um sonho. Um sonho? Esse difícil, hein? Eu acho que na vida pessoal ter um mundo mais inclusivo para as três. Tenho 3 filhas meninas, então ter um mundo mais inclusivo para elas, mais igual. E no mundo profissional, eu almejo para os próximos anos uma posição de CFO e ofertas bem-sucedidas. Legal. Um livro. Sapiens. Uma marca. Nespresso. Muito bom. Você foi ótimo. Foi o que deu ruim. Não tem essa pergunta aqui, Nicolas. Não, Você então pode responder o que deu ruim. Eu ia falar das 2 ofertas de IPO. Ah, E tinha um do boa. personagem de filme e desenho. A gente mudou, né, Nicolas? Esse foi Ah. no outro episódio. Agora com você, o time preparou tinha perguntas pensado no diferentes. Capitão Planeta. Olha aí. Você já tava até pensando, né? Pô, difícil esse bate-bola aí. Nespresso, será que foi melhor? Tá tudo bem. Não tem certo e errado. Bom, e pra gente fechar aqui o nosso programa de hoje, eu queria que você deixasse uma dica, Nicolas, para outros profissionais de RI que estão sentados numa cadeira, e a gente pode talvez focar aqui em small caps, e como que eles poderiam buscar a busca por aumento de liquidez, do volume, para exercer ali um bom trabalho de RI. Eu acho que no mundo de small caps, a comunicação ela é mais prioritária que no mundo de large caps, né?
Eu acho que quando você é RI de uma empresa de market cap grande, liquidez grande, você pode se dar ao luxo de ser um RI passivo. Quando você é um RI de uma small cap, com liquidez baixa e market cap baixo, você tem que ser um RI mais ativo. Então, acho que comunicação, a sugestão para os RIs de small caps é seja mais ativo em todos os canais, varejo ou não, inclusive institucionais, eles também estão olhando LinkedIn, eles também estão olhando Instagram. E uma outra dica que eu daria para os profissionais de RI em geral é fortalecer aqueles skills onde você é bom. Então, se você é bom em comunicação, fortaleça e você tente também acumular funções de comunicação. Você tem um skill muito bom em M&A, tente acumular M&A e RI. Porque eu acho que, sinceramente, quando você tem mais posições, você tem uma visão melhor da companhia e você contribui mais para a companhia. Legal. Nicolas, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu acho que ela deu insights super produtivos. Eu agradeço muito por você dividir um pouco conosco dessa sua experiência, desse seu grande background. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Cássio, foi excelente o papo aqui hoje. Agradeço a MZ, uma parceira sempre no mundo de RI, uma referência para o mundo de RI e cada vez mais. Obrigado. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Não deixe de acompanhar cada episódio. Tchau, tchau.